Queria falar muito sobre a bondade e a misericórdia do Senhor nessa noite. Algo que foi ministrado em meu coração durante o dia enquanto eu meditava na sua palavra. Jonas 1. Eu vou falar bastante vou ler praticamente o livro todo. Pela primeira vez vocês vão ler um livro inteiro hoje, só em 10 minutinhos. Amém? E depois eu queria pontuar algumas coisas sobre a bondade, sobre a misericórdia de Deus, sobre uma nação e ao mesmo tempo sobre um homem chamado com propósito e que muitas vezes pode querer lutar contra Deus a respeito do chamado e da vontade do Senhor. Por mais que sejamos homens e mulheres de Deus, muitas vezes a gente luta com Deus sobre a sua vontade e muitas vezes a gente luta com Deus sobre a vontade de Deus em relação a outras pessoas. E é bem interessante a gente meditar nisso, porque às vezes a gente pensa que o homem de Deus, ele às vezes não pode falhar e muitas vezes pensar assim: se a vontade de Deus para a vida daquele povo, daquela pessoa, e eu sou o profeta ou seja o chamado de Deus, talvez eu possa relutar com Deus para poder não ir para aquele lugar, porque eu quero fazer a minha vontade, tem que ser do meu jeito. E posso ficar aborrecido com Deus e muita gente vai falar bem assim: como assim? Como que uma pessoa pode lutar contra Deus a respeito de uma nação, de um povo, dizer que não vai porque não gosta daquela pessoa, daquele povo, daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem? Muita gente, a gente pode estar acontecendo isso na nossa vida e a gente nem percebe. Tá bom? Vamos ler lá Jonas. O Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se ali o mestre do navio e disse: que se passa contigo? Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, de onde vens, e qual é a tua terra, e de que povo és? Para até aí. Então, uma coisa que eu queria salientar aqui é assim: Deus, ele sabe quem é você, sabe onde você mora e sabe de quem você é filho. Está escrito Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Ele não era qualquer Jonas e ele podia ter inúmeros Jonas na terra de Israel. Mas ele falou bem assim: Jonas, o filho de Amitai. Então, quando Deus quer te dar uma palavra, ele vai falar: Bete, que mora naquela rua, irmão de tal pessoa e irmão de tal pessoa, vá até aquela cidade. Vai falar: Leia, filha de tal pessoa, dispõe-te e vá. Porque nós não estamos aqui nesse mundo aleatoriamente, sem que Deus saiba quem nós somos.
Por mais que passe pela sua cabeça ou pela minha dizendo, será que Deus lembra de mim? Será que Deus sabe quem eu sou? Será que Deus presta atenção em mim? Será que o Senhor ouve a minha oração? Será que Deus ouve a minha oração? Ele sabe tudo o que está acontecendo nessa hora. Ele sabe do que eu estou pregando, sabe como é que está o coração de vocês, sabe de que forma o coração de vocês está. E ele sabe. Marcelo Nogueira, filho de Dona Marilene Nogueira, assim diz o Senhor. Ele sabe onde me encontrar. Então Deus é muito específico contigo, porque Ele não te criou no meio da multidão e não saiba quem é você. A Bíblia vai dizer, está escrito, vou falar igual a Jesus, está escrito, porque eu não lembro em que texto está, que Deus conhece cada estrela pelo nome. Correto? Deus conhece cada estrela pelo nome. E Ele conhece cada um de vocês pelo nome. Sabe de quem você é filho, sabe onde você mora, que faz, qual o teu trabalho, porque Ele te deu um talento. Eu falei sobre isso ontem aqui, dons e talentos. Ele te deu um talento com um propósito. Amém? E falou para Jonas, apronte e vá para a cidade de Nínive. E anuncie que eu vou destruir a cidade por causa da... A minha Bíblia vai falar bem assim, ó, no 2. Apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes essa mensagem do Senhor. Vou destruir essa cidade por causa da sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegam até a minha presença. Exatamente, aí, ó. Salmo 147 fala, conta as estrelas chamando todas pelo seu nome. Se Deus conhece todas as estrelas, é impossível que Ele não te conheça ou que não saiba teu nome, quem você é filho, até porque todas as coisas foram criadas por meio dEle e para Ele, e Ele sabe quem você é. O propósito de toda a nossa vida é conhecer ao Senhor. E essa palavra conhecer não é conhecer de saber o que é que Ele faz, se Ele é bom, se Ele é ter intimidade. Esse verbo está dizendo, é a mesma palavra que Isaac conheceu a Rebeca. Conhecer é ter intimidade. É deixar imprimir a marca do Senhor em você. Assim como um casal se une numa só carne, assim Deus quer se unir comigo e com você. É por isso que o propósito da redenção é tão glorioso, porque Ele fez com que a presença do Espírito Santo viesse habitar em nós, ou seja, estar íntimo, estar unido, ter intimidade com Ele. Mas vamos lá. A maldade, seus pecados são tão terríveis que subiram à minha presença. Subiram como o quê? Subiram como incenso. Incenso desagradável ao Senhor. Muitas vezes a gente pensa que só na igreja nós subimos com incenso, aroma perfumado na presença do Senhor através da nossa adoração e nosso louvor. Também as pessoas que não servem ao Senhor, a adoração que Ele presta, o culto que Ele presta, o serviço que Ele presta a outros deuses, sobem na presença do Senhor também. E às vezes a maldade e o culto e a adoração é tão forte que isso chega até o céu, a ponto do Senhor falar bem assim, Jonas, dispõe-te até Nínive, porque o incenso e a adoração e a maldade que esse povo tem feito na terra tem subido à minha presença. Imagine agora o tanto de guerra que está acontecendo no mundo inteiro. Irã, Israel, aí daqui a pouco chega França, daqui a pouco Estados Unidos, daqui a pouco Rússia. Estão procurando matar vidas e ceifar vidas. Quem tem o propósito de fazer isso é Satanás. E existe muita maldade acontecendo, que a gente não conhece, que a gente não consegue enxergar e ver. Tudo isso está chegando à presença do Senhor. E muitas vezes o julgamento vem porque o Senhor vai falar, vou abater esse povo, porque em vez de me prestar um culto, em vez de me prestar adoração, em vez de me servir, em vez de glorificar o meu nome naquela nação, estão prestando culto a outros deuses, prestando serviço a um outro Deus que não é o Senhor. E o Senhor tem direito de fazer isso? Tem, claro.
Dele é toda a terra pertence a quem? Ao Senhor, não pertence ao presidente desse país e nem pertence a nós. Pertence ao Senhor. E no dia que ele quiser fazer alguma coisa, é dele. Ele faz o que ele quiser. Porém, Jonas preferiu fugir da presença do Senhor. Jonas não respondeu, ele ficou em silêncio. E quando ele ficou em silêncio, o que é que ele fez? Em vez de ir para a cidade de Nínive, ele pagou uma passagem e foi para Tarse e para Jope. E foi seguir a vontade dele, fazer a vontade dele. Ou seja, não me chame para ir nesse lugar, porque eu odeio as pessoas de Nínive. Foi isso que Jonas estava dizendo. No capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar sorte para quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. O que você fez? Perguntaram, para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a terra e a que povo você pertence? Jonas respondeu, no 9, eu sou hebreu, adoro ao Senhor, o Deus dos céus que fez a terra e o mar. Então Jonas contou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados e gritaram, mas por que você fez uma coisa dessa? Ou seja, um crente cheio do poder é enviado, tem um chamado de Deus, o Senhor fala com ele, para ele ir a determinado lugar, ele não fala nada, vai para outro lugar, e as pessoas que não são crentes pregaram para quem era o crente e quem tinha a palavra do Senhor. Que você fez da tua vida em desobedecer ao teu Deus, ao teu Senhor? Então, legal isso? Imagina, o Senhor fala com Edmilson, Edmilson vai lá e dá uma palavra para o Rafael. Edmilson fala, o quê? Fora da minha vida. Hashtag fugiu. E aí, enquanto o Edmilson está lá compartilhando com alguém sobre o que Deus tinha falado para o ímpio fala bem assim, não acredito que você desobedeceu ao teu Deus. Ou seja, o que era ímpio pegou para o que era crente. Glórias a Deus ou não? Não, claro que não. Tem nada de glória para Deus. Então, no versículo 1:12, fala assim, jogue-me ao mar. Jonas fala, joga-me ao mar. E ele ficaram calmo de novo. Eu sei que sou culpado dessa horrível tempestade. Enquanto isso, os marinheiros remavam contra as suas forças, tentando alcançar a terra, mas não conseguiram. Era impossível lutar contra a tempestade, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então fizeram uma oração ao Senhor, o Deus de Jonas. Olha que glorioso. Os ímpios aproveitaram que entenderam que a tempestade estava vindo por causa da desobediência de Jonas. Eles oraram ao Deus de Jonas. Em 1 minuto os caras se converteram e entregaram a vida e começaram a clamar a Deus. Ó Deus de Jonas, tenha misericórdia de mim. Pode um negócio desse? Por causa de quê? Porque Jonas não queria ir pregar na cidade de Nínive. Ou seja, Deus queria trazer uma mensagem de arrependimento. Jonas disse, não. Que é isso? Eu odeio aquele povo. Ele é mau, ele é perverso, e eu não quero ir lá naquele lugar. Aí Deus, mas a cidade de Nínive é muito grande, e tem muitas pessoas lá que se eu trouxer uma mensagem de arrependimento, aquelas pessoas crerão em mim. Aí Jonas responde, não, mas eu não quero que eles creiam, eu quero que você mate ele. Ou seja, eu crente que deveria ensinar as pessoas a respeito de Deus e pregar o amor, eu quero que Deus mate essas pessoas. Quantas pessoas no Brasil hoje em dia você tem raiva daquele político, ou daquela situação, ou daquela vida do seu chefe, e você, em vez de você querer que o chefe se converta, você quer que aconteça alguma coisa para dizer assim, olha,
fez maldade comigo, o julgamento de Deus caiu sobre a vida dele. E aí, ô glória! É ou não é? É verdadeiro isso ou não? Pura verdade, gente. Tocou no ungido, ou então desobedeceu a palavra profética, o profético. É tenso ou não? Imagine falar bem assim, quem é que você não gosta muito aqui hoje, ou na nação, ou seja lá em que for? Eu não gosto da pessoa, mas você já orou pela vida dele? Eu não, eu quero que Deus traga julgamento sobre a vida dele. E aí, no 14, então fizeram uma oração ao Senhor, Deus de Jonas. Ó Senhor, pediram, não nos mate por causa do pecado deste homem. Não nos condene pela morte de um inocente, porque essa tempestade caiu sobre ele por razões que o Senhor mesmo sabe. Depois disso, agarraram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e a tempestade se aquietou. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes nós, quando vemos tempestades, tufão, erupção, na maioria das vezes nós achamos que isso é um julgamento de Deus sobre aquela nação, sobre aquela situação. Aqui Deus usa a natureza para trazer uma espécie de, não é julgamento, mas é uma espécie de bloqueio, uma espécie de contenção para que Jonas não saia daquele lugar, para que ele possa entender que a vontade de Deus naquele momento é melhor para a vida dele. Mas não é assim no Novo Testamento, nem todas as catástrofes que estão acontecendo no mundo significa que é Deus. Por quê? Porque a criação, ela não escolheu a condição que ela se encontra hoje. Quem a deu foi Adão. Lá no Éden, através do pecado. E exemplos disso é que quando cai um tanque de Siloé, em Lucas 13, 4, 5, em Lucas 13, 4, 5, um tanque de Siloé cai e mata 18 pessoas. E os discípulos correm para Jesus. E aí eles argumentam com Jesus, e Jesus fala assim, não pensem vocês que aquela torre caiu sobre a vida daqueles homens, porque eles são mais pecadores do que você. Jesus falando para os seus discípulos. Confirma se é isso mesmo, Rafa. Lucas 13, 4 e 5. Volta mais um, isso. Não eram, vos afirmo, se porém vos não arrependeste, todos igualmente perecerei. Ele, porém, lhe disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependeis, todos igualmente perecereis. Ou cuidado que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Aconteceu uma catástrofe e naturalmente ele falou, caiu aquela torre de Siloé porque esses homens eram pecadores. Jesus vem e fala assim, não. Isso não tem nada a ver. A torre caiu porque ela está sujeita à natureza, à criação, ao suporte da terra, a tudo, pode ser qualquer coisa, mas não tem nada a ver comigo, Deus de Israel. Não era, vos afirmo mais, se nos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, se não for chamado ao arrependimento, vai perecer do mesmo jeito. Vamos lá para o 2. Jonas 2. No 7, 2,7. Quando eu já tinha perdido, então Jonas jogado no mar, vem um peixe, engole ele, e ele lá nas profundezas das angústias dele, clama ao Senhor, só que as angústias ficaram maiores, e ele clama de todo o coração, ou com o coração sincero.
Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Mais um. Os que se entregam à idolatria abandonam aquele que ele é misericordioso. Mais um. 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei ao Senhor pertence a salvação. Eu vou ler na minha aqui, que ela traz uma ideia muito mais interessante. Quando eu já tinha perdido, no 7, 2:7, quando eu já tinha perdido toda a esperança, lembrei-me mais uma vez do Senhor, e a minha oração mais sincera subiu até o seu santo templo. Os que adoram os ídolos inúteis perdem a oportunidade de receber todas as provas de bondade que Deus oferece. Então o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme, e assim aconteceu. No 3, depois disso o Senhor falou pela segunda vez a Jonas, dizendo: vá à grande cidade de Nínive e avise aos seus habitantes do castigo que virá contra ele, como eu já tinha ordenado a você. Dessa vez, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, tão grande que uma pessoa levaria 3 dias para atravessá-la a pé. Bom, isso não é tão grande nos dias de hoje, né? Mas nos dias que era antigamente, as cidades eram poucos povoadas e tinha poucas aldeias. A cidade de Nínive era gigante para caminhar 3 dias. Então Jonas anuncia. Aí ele fala assim, no 4, Jonas entrou na cidade, andou nela por 1 dia e começou a proclamar: daqui a 40 dias Nínive será destruída. O povo creu em Deus e decidiram proclamar um jejum. Todos os habitantes, desde o maior até o menor, vestiram de pano de saco. Isso porque quando o rei de Nínive ouviu que Jonas estava falando, desceu do trono, trocou suas roupas reais por pano de saco e se assentou sobre a cinza. O rei e seus ministros mandaram a seguinte mensagem para toda a cidade: ninguém, nenhum homem nem animal, bois ou ovelha, poderá se alimentar ou beber água. Todos devem cobrir. Ou seja, pela segunda vez, quando ele realmente entendeu que Deus estava direcionando a palavra, ele foi. Mas ele foi em obediência à palavra, mas ele ainda acreditava que o fato dele ir, Deus viria trazer o julgamento de destruição. Jonas acreditava nisso. Mas o que é que o povo fez? O povo acreditou no Senhor. O povo se arrependeu. Creio que aquela mensagem era de Deus. Não era uma mensagem da carne. Não era uma mensagem do próprio coração de Jonas. Não era uma mensagem aleatória, como forma de julgamento, trazer medo. Ele realmente creram em Deus. O que é que o rei fez? Opa, eu creio que isso é de Deus. E eu vou fazer com que todo mundo jejue e não coma e não beba durante esse tempo. O que é que aconteceu? Subiu um sacrifício de louvor diante da presença do Senhor. O que é que Deus fez? Mudou a ideia, mudou de novo a forma de julgamento. No 3:10, e quando Deus viu que havia deixado de lado seus maus costumes, abandonou o plano de destruir os habitantes de Nínive. Ao perceber que Deus não destruiria os ninivitas, Jonas ficou muito aborrecido. Pode? Ou seja, Jonas se portou no lugar de Deus. Ele falou: não acredito que você não vai trazer o julgamento, porque eu quero que essas pessoas morram. Eles são pecadores, Senhor. Muitas vezes o nosso coração está assim, querendo que as pessoas morram ou recebam julgamento de Deus. A nossa ordem é pregar, a nossa ordem é falar do amor de Deus. Se a pessoa não acreditar, não sou eu que tenho que trazer julgamento e ficar chateado. Porque Deus, imagine que somos filhos do mesmo pai nessa noite aqui. E acontece que eu não vou muito bem na relação com meus irmãos ou na relação com meu pai. Mas não é por isso que meu pai vai deixar de me amar, correto? Deus, toda a humanidade pertence a Ele. E não é por causa que eu não gosto daquela nação que eu acho que aquela nação deve ser morta. Ou aquele povo deve ser morto, ou aquela pessoa deve ser morta.
Não é assim que Deus olha. Deus olha o coração. Trouxe uma mensagem, trouxe uma palavra. Se arrependeu, está tudo bem com Deus. E com a gente? A gente não. A gente quer que mate. A gente quer que traga julgamento para dizer assim, olha, Deus julgou. Veio contra a minha vida e Deus fez o quê? Julgou. E não é assim. Deus é o tempo inteiro bom. Deus é o tempo inteiro misericordioso. Deus é o tempo inteiro longânimo. Deus é o tempo inteiro misericordioso. Ele espera que a sua criação se volte para Ele. O único Deus verdadeiro a quem nós devemos prestar culto. Se a outra nação, se um outro estado do nosso país presta serviço a Satanás, imagine que existem outros lugares que estão prestando culto a um Deus que não seja o Senhor. E existe catástrofe, existe dificuldade, e a gente fala assim, mas também levantando tronos de adoração que não é Jesus, tem que morrer mesmo. Não é assim que Deus vê. O homem vê de maneira diferente, mas Deus não. Amém? Vamos ficar de pé para finalizar esse culto. A mensagem de hoje é que Deus é bondoso para conosco, bondoso para com toda a humanidade. Engraçado que Jonas, ele ficou desorientado porque Deus não trouxe julgamento para a nação de Nínive, enquanto aquela nação inteira seria jogada ao inferno por fato de não se arrepender, a nação inteira se arrependeu. E todos foram salvos. E todos Deus recebeu como filho. Isso alegra o coração do Pai. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Que por mais que nós achamos ou pensamos que o outro não serve ao Senhor ainda, e por isso tem que ser trazido um julgamento sobre a vida dele, não é assim que o Senhor vê, porque o Senhor olha o coração, o íntimo do nosso coração, e envia uma palavra para que possamos se arrepender e eles também se arrependerem. E se arrependerem, o Senhor recebe a alegria no céu pela vida de uns pecadores, pela vida daquele que se arrepende, pelos que se rendem ao Senhor, porque todos eles se tornam seus filhos. Nós agradecemos pela sua palavra, porque entendemos sobre a sua longanimidade, sobre a sua misericórdia, sobre a sua bondade, sobre a importância do seu amor e saber que o Senhor nos ama e ama todos os seus filhos, sua criatura. Por isso, nessa hora também, Senhor, eu te peço uma bênção especial para as pessoas que vieram neste lugar, aquelas que estão nos assistindo, que estão com dificuldade nas suas famílias, que o Senhor traga provisão, traga resposta, traga a resolução daquilo que está impedindo essa família viver unida. Pai, em nome de Jesus, as pessoas que estão vivendo nesse lugar e precisam de cura, eu declaro uma palavra de cura no Senhor, que Satanás e seus demônios e a sua enfermidade, que em nome de Jesus saiam da vida dessa pessoa agora, no nome de Jesus, porque eles têm que se submeter ao seu nome, porque o Senhor levou sobre si as enfermidades deles e por isso eles podem receber salvação, receber cura nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, que eles recebam a provisão que ele precisa, a palavra que ele necessita para o direcionamento que ele precisa, decisões que essas pessoas que estão nos ouvindo a tomar, que eles sejam cheios, convictos de que o Senhor está direcionando essa palavra para a vida deles, que eles sejam orientados pela a tua palavra, porque a tua palavra diz que quando nós pedimos orientação, pedimos, Senhor, direcionamento, que o Senhor não impropera, que o Senhor não discute sobre essas coisas, que o Senhor dá deliberadamente, com alegria, à vontade. Pai, em nome de Jesus, eu queria te agradecer pela bondade do Senhor e pela sua fidelidade. Bendito é o teu nome para sempre. Bendita é a tua majestade, a tua glória, a tua honra, o teu poder. Pai, eu também oro pela nação de Israel nesse momento, que entra em confronto naqueles lugares lá. Pai, que o Senhor seja a proteção de Israel, como sempre foi. Mas eu quero orar, Senhor, para que a oração, o clamor daquele povo suba até o Senhor, para que o Senhor possa inclinar os seus ouvidos e trazer paz sobre aquela área,
paz sobre o Oriente, paz sobre Israel. Pai, que sejam benditas todas as nações por causa da fé, por causa do Teu Filho Jesus. Nos abençoa com a Sua sorte de bênção, que elas desçam do céu e nos alcancem nessa noite. Seja provisão, porque eu creio que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, porque somos chamados a uma santidade, recebemos justiça do Senhor, porque somos chamados com um bom propósito da parte do Senhor, e que os nossos corações estejam inclinados a obedecer, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, aonde quer que vá, aonde quer que vamos, Senhor. Que o Senhor encontre nós e encha-nos da sua presença, encha-nos do seu poder para pregar o Evangelho e testemunhar, tanto aqui como em qualquer lugar que nós devemos ir. Para a glória de Deus, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome e teu Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, tem alguns avisos.